Opa, tudo bem com você? Bora lá para a reprise? Eu sei que você está assistindo a reprise essa live aqui. Hoje é a live de número 32 de 100. Hoje eu vou falar sobre consistência mais importante que intensidade. Uma das coisas que eu aprendi bastante com os livros foi isso. Que consistência é muito mais importante que intensidade. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje na live de hoje. Então, você que está chegando aí, boa noite. Já aproveita para clicar nesse coraçãozinho que tem aqui. Tem um coração aqui embaixo. Se fizer sentido, clica aí. E compartilha essa live. Vou fazer junto com vocês aí, ó. Tem um aviãozinho aí do lado aí, ó. Você clica nele. E aí vai aparecer uma lista aí do seu direct. Aí você vai lá e clica nessas pessoas aí. Bora lá. E aí, turma, tudo bem com vocês? Galera do bem? Hoje, a live de hoje eu vou falar sobre consistência mais importante que intensidade. Uma das coisas que eu mais aprendi nos livros, se tiver fazendo sentido, ó, o som tá legal, põe aí se o som tá legal. Uma das coisas que eu mais aprendi com os livros foi que mais importante que intensidade é a consistência. Todos os livros hoje que fala sobre comportamento, que fala sobre hábitos, que fala sobre disciplina, hoje ele fala sobre essa questão, que é muito mais importante a sua consistência de fazer todos os dias do que a intensidade. E por que isso? Por que isso acontece? Se a gente for trazer para a nossa vida, é bem parecido isso, né? É praticamente igual. Uma pessoa ela se torna obesa não é da noite para o dia. É com uma quantidade de hábitos feitos todos os dias que faz ela ficar obesa. Uma pessoa que não consegue se desenvolver hoje, que não consegue criar, não consegue se desenvolver, aprender coisas novas, porque ela passa muito tempo sem aprender coisas novas. E aí o que acontece? A maioria das vezes a pessoa ela quer que seja do dia para a noite, ela quer que seja do dia para a noite, assim, num piscar de olhos ela sai totalmente transformada do outro lado. E aí que não é por aí, não é bem assim. O cara que chega na academia ou a mulher que chega na academia, para ela ter aquele corpo, para ele ter aquele corpo, ele não chega lá e já coloca... Pensa assim, o primeiro dia seu de academia, você vai na academia, o cara fala o que para você? Ele faz a sua ficha, ele não te põe para puxar ferro. Ele põe você para fazer bicicleta 10 minutos. Ou ele põe você para fazer uma caminhada, uma pequena caminhada, depois uma corrida de 10, 15 minutos. Percebe que não é intensidade? Ele não chega lá e já monta a sua ficha e fala assim, ó, já vou colocar 30 kg de supino de cada lado. Ou para você que é mulher, vou colocar, eu nem sei o nome daquele aparelho, vou colocar lá 30, 60 kg para você fazer perna. Ele coloca você para fazer a bicicleta, ele coloca você para fazer a corrida. Por quê? Porque ele sabe que isso aí vai gerar uma lesão em você e você vai parar. Você vai sentir dor pro resto da semana e você não vai voltar a fazer. Então, mais importante que a intensidade é a consistência. E isso é para tudo na vida, para tudo. Eu lembro que quando eu fui começar a criar o hábito da leitura, eu não conseguia ler um livro em 1 mês, 2 meses, às vezes 3 meses demorava para me ler um livro. E eu falei, eu preciso que isso se transforme em algo que eu quero criar o hábito da leitura, mas está difícil. Eu nunca tinha lido, eu comecei a ler. Fui começar a ler e já queria ler um livro já na semana. Desisti. Quando eu coloquei intensidade, eu desisti. E aí quando eu percebi que a consistência ela é muito maior, ela é muito mais valiosa que a intensidade, tudo mudou. Por quê? Quando eu reduzo aquela habilidade que eu estou fazendo, aquela execução para algo mais simples, só que eu faço todos os dias, aquilo ali durante ao longo tempo, aquilo ali se torna automático dentro de mim. E quando se torna automático, se torna um hábito, não tem como mais mudar, dificilmente eu consigo mudar. Hoje, às vezes, você levanta, vai escovar o dente, você nem lembra que você escovou o dente. De tanto que você fazer aquilo ali se tornou um hábito. Às vezes você está indo, você vai trabalhar e você passa pelo mesmo caminho todos os dias. E tem dias que você fala assim, nossa, eu passei por aqui hoje, você nem lembra, porque aquilo ali virou um hábito, todo dia você faz aquilo ali. Então, a consistência faz com que as coisas fiquem automáticas dentro da sua vida. Depois que aquilo fica consistente, aí você põe pressão, aí você põe intensidade. Então, às vezes, a gente quer pôr intensidade logo no começo. Eu lembro que quando eu abri o canal do YouTube, eu falei assim, putz, será que eu vou dar conta?
Eu já queria pôr intensidade, né? Não, vou fazer vídeo todos os dias, vou fazer live todos os dias, vou tal. Eu falei, cara, nunca fiz isso na vida. Vamos fazer assim? Eu vou começar com um vídeo por semana, um vídeo por semana, e depois que isso se tornar consistente dentro de mim, eu ponho pressão. E foi assim que eu fiz. Eu sei porque se eu fizesse com intensidade logo no começo, eu ia desistir, como eu já desisti de várias coisas na vida, por querer colocar intensidade. A academia era uma das coisas que eu colocava intensidade e falava, putz, não dá certo. E aí que eu entendi que eu fiz isso tanto para chegar em 5 km correndo, que eu fiz isso tanto na leitura, que eu fiz isso em todos os meus projetos. Às vezes eu falo assim, putz, eu tô com um projeto aqui de marketing que eu preciso desenvolver assim, assim, assado. O que eu preciso fazer hoje? Aquela primeira parte que eu preciso fazer hoje. Ah, fiz uma pequena parte, amanhã faço mais uma parte, depois da manhã mais uma parte. Tudo eu vou construindo pequenininho. Só que ao longo prazo isso se transforma em algo grandioso. De verdade, eu cheguei num livro por semana, tendo a consistência de ler 10, 15 páginas todos os dias. E aí com essa consistência eu fui fazendo, até um determinado momento que chegou um dia que eu passei o dia inteiro sem ler, e antes de dormir eu falei assim, cara, tem uma coisa, sabe quando você lembra que você tem uma coisa que você precisa fazer e você não lembra o que é? Aí eu falei, cara, leitura. Cara, quando aquilo ali aconteceu comigo, eu falei, putz, tá instalado. Quando eu cheguei no final do dia e lembrei que eu tinha que fazer alguma coisa, eu falei, putz, tá instalado. É igual quando você chega no final do dia e fala assim, putz, será que eu escovei o dente? Aí eu falei, nossa, quando chegou no final do dia, eu falei, cara, eu preciso ler, hoje eu não li ainda. Ponto, tá instalado. Aí eu coloquei intensidade. Aí eu comecei 20, 30, 40, 50 páginas por dia. Eu cheguei num livro por semana. Quando eu comecei a correr, que eu falei, cara, vou correr, que eu curto correr, o ar livre e tal. Eu comecei correndo 5 km? Não, eu comecei correndo meio quilômetro, andava mais meio, corria, dava uns passos, corria mais um pouquinho, só que todos os dias. E eu comecei a aumentar. Quando eu vi que eu chegava no meio quilômetro, eu aumentei para 1 km. Aí depois eu cheguei para 1,5 km, depois eu cheguei em 2 km. Aí depois eu cheguei em 1,5 km, descansava 1,5 km. Aí fui chegando, até cheguei nos 5 km. Depois que ficou intenso, depois que ficou consistente, aí eu coloquei intensidade. Então uma das coisas que eu queria trazer para você hoje, para aquele 1% melhor ao dia, para qualquer coisa que você for fazer. Perceba que a consistência vai falar muito mais do que a intensidade. Às vezes a gente quer começar projetos, a gente quer começar intenso. Vou começar intenso assim, vou começar intenso assim. O que acontece? O nosso corpo é preparado, o nosso cérebro, o nosso corpo é preparado para a gente poupar energia. Quando a gente coloca intensidade logo no começo, gera uma zona de desconforto na gente. E aí o cérebro, ele conta pra gente que a gente não deveria fazer aquilo ali. Mas por quê? Não é porque eu não dou conta, mas é porque que o papel dele é fazer a gente economizar energia. E quando você coloca intensidade, você sai fora da energia. Você gera muita energia. E ele não pode, ele fala assim, não, você não pode ser assim. E aí ele vai criar um monte de sabotadores dentro de você. Lembra da live de sábado que a gente falou sobre sabotadores? Vai criar um monte de coisa, um monte de sabotadores para fazer você desanimar e parar. Vai fazer um monte de coisa para você parar. Só que se você vai na consistência de fazer um pouquinho todos os dias, você faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, você pode estar com 5, 6 projetos. Só que se cada momento você focar em um daqueles projetos, vamos supor, você está com 5 projetos. Você tem 5 projetos. Aí você vai lá e fala assim, ó, nesse projeto aqui eu vou focar de tal hora e vou fazer um pouquinho ali. Aí depois você vai para outro projeto. E aí você foca só naquele outro projeto. Aí depois você foca só no outro. De verdade, você vai chegar no final das suas semanas e vai falar assim, cara, toquei 5 projetos e todos eles estão indo. De verdade. O negócio da consistência de você fazer todos os dias é você contando pro seu cérebro, que você não vai desistir daquilo, que você não vai desanimar daquilo. É você forçando ele, a falar, cara, eu vou continuar fazendo isso. Porque ele vai querer criar um monte de situações para fazer você desistir. Se você colocar pressão logo no começo, se você colocar intensidade logo no começo, você vai ter que vencer muita barreira. Pode ser que você consiga? Pode ser que você consiga. Eu não estou falando que é a verdade absoluta você ser consistente do que ter intenção muito forte, né? Colocar intensidade. Pode ser que você consiga.
Mas você vai aparecer durante a sua jornada de verdade vários sabotadores que ele vai colocar ali para fazer você parar. Às vezes você começa a academia 1, 2 dias, aí você bota pressão na academia, chega no terceiro dia, você tá com os braços tudo doendo, com as pernas tudo doendo. Aí você para, tá doendo. Aí você vai parar um dia, você parou um dia, aí você para o segundo dia. Quando você para o segundo dia, já era. Quando você para o segundo dia para você voltar, já era. Então a consistência de você fazer todos os dias. Tudo que você for começar hoje, que ainda não é um hábito dentro da sua vida, começa pequeno. Pensa grande, começa pequeno e haja todos os dias. Eu já falei essa frase, milhares de pessoas falam essa frase na internet. Pensa grande. Pensa ali, eu vou ler um livro por semana, mas começa ali sendo consistente. O que você consegue ler por dia hoje, todos os dias? O que você consegue ler hoje por dia que não vai furar? Ou é uma página? É 2 páginas? Beleza, é isso aí. É 1, 2 páginas, não é mais que isso. Porque isso aí, depois de 20 dias, depois de 30 dias, 40 dias, isso aí se torna um hábito em você. E depois que se torna um hábito, acabou. Não tem como mais voltar atrás. Dificilmente ele consegue ser desinstalado, a não ser que você substitua ele por um outro hábito. E aí depois que ele estiver instalado, aí você vai criar gatilhos para criar intensidade. Porque senão também você não chega no flow, né? Você não atinge o estado de flow. Você ficar sempre ali no mesmo coisa, vai chegar uma hora que vai virar tédio dentro de você, vai virar ansiedade. Então, para você atingir o estado de flow, tem que ter um desafio daquilo que você está fazendo. Então, tudo que você for começar hoje, começa pequeno, de verdade. Se vocês quiserem colocar aqui, ó, pode colocar aí no comentário o que vocês queriam começar hoje, que vocês estão tentando e não estão conseguindo. Se vocês quiserem colocar aí no comentário, pode colocar. Algo que vocês querem começar hoje, tipo, eu queria começar a ler, mas eu não consigo ler todos os dias. Eu queria começar a fazer exercício, mas eu não consigo fazer todos os dias. Eu queria começar um novo curso, mas eu não consigo fazer todos os dias. Pensa assim, ó. O que você pode fazer? Eu quero ler todos os dias. O quanto hoje você está disposto a ler todos os dias? 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas. Eu quero ler 5 páginas, eu dou conta de ler. Então você vai ler todos os dias, você vai colocar na sua agenda ali, para despertar o relógio, para despertar o celular que você precisa ler. Você vai colocar um lembrete onde você trabalha que você precisa ler ali 5 páginas. E aí você vai fazer isso durante 7 dias. Depois você faz isso durante 14, durante 21, durante 30. Aí, depois que você perceber o momento que você vai sentir assim, se você não leu ali, você vai perceber, cara, tô sentindo falta disso. Aí você começa a colocar intensidade. Pensa que as coisas, elas não vêm no curto prazo. As coisas grandiosas, elas acontecem no longo prazo. Elas acontecem no longo prazo, não é no curto prazo. O curto prazo são as coisas instantâneas, são as coisas que vêm rápido e vão embora rápido. Agora, a solidez vem do longo prazo, de você fazer todos os dias. Pense grande, comece pequeno, tenha consistência de fazer todos os dias e faça todos os dias. Essa é uma das regras mais óbvias que existem. Só que às vezes a gente subestima o óbvio. A gente quer começar grande já. Eu tenho que pensar grande, mas começar pequeno. Então entenda que o que você for fazer hoje, a consistência ao longo prazo, vai gerar muito mais resultado às vezes do que a intensidade no curto prazo. Às vezes você fala assim, eu quero perder 20 quilos, 30 quilos até o final do ano. Não vou falar para você que você não possa, porque eu acredito que não existe uma verdade plena. Mas vai ser difícil. Vai ser difícil perder uma quantidade dessa aí. Por que você não pensou lá desde o dia 1º lá de janeiro, ter começado assim, todo mês eu vou perder 2 quilos. Todo mês eu vou perder 3 quilos. Que aí ia chegar no final do ano e ia conseguir. E aí você fala assim, eu quero emagrecer agora. Aí, ó, tem um exemplo bom. As pessoas falam assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Vou fazer aqueles desafios 21 dias. Só toma água, toma shake, um monte de coisa. Aí você vai emagrecer? Vai. Você emagrece. Só que você emagrece sem estrutura. O que acontece quando passa os 21 dias? Às vezes você engorda o dobro. Por isso que às vezes é mais fácil fazer aos pouquinhos. Vai fazendo aos pouquinhos, vai cortando refrigerante, vai cortando... eu como salgado 5 vezes na semana. Corta para 3, depois corta para 2, depois corta para 1, depois corta tudo.
A consistência de fazer todos os dias, ela vai te levar muito mais longe do que se você colocar intensidade no curto prazo. Lembra dessa frase, ó? A consistência a longo prazo te leva muito mais longe do que a intensidade a curto prazo. De verdade, tudo que você for fazer hoje, entenda que a consistência ela vai ser muito mais importante que a intensidade. Ah, mas tem coisas que eu preciso pôr intensidade logo no começo. Tudo bem, você pode pôr, só que tome cuidado. Porque quando você coloca intensidade muito forte no começo, pode ser que venham sabotadores. Você só precisa tomar cuidado e perceber se isso vai acontecer. Mas em todo caso, aqui a gente não precisa ser um super-herói, criar uma super... ser aquela pessoa mais assim, nossa, eu vou fazer em 15 dias. Isso é um pouco do ego. Entenda que a consistência ela vai fazer ao longo prazo muito mais do que a intensidade faz a curto prazo. Beleza, galera? Live de hoje, live número 32. Consistência é mais importante que intensidade. Entenda que a consistência ao longo prazo vai te levar muito mais longe do que a intensidade a curto prazo. Tudo que é curto prazo vem fácil e vai rápido, fácil. Entenda que você está construindo aquilo ali. Quando você constrói algo sólido. Você constrói algo sólido ao longo prazo. Então, pense no longo prazo. E principalmente, não só pensar no longo prazo, mas fazer todos os dias. Você vai lá para o futuro pensar no longo prazo. Fica 20% do seu tempo lá no futuro pensando no longo prazo. Como que vai ser, como vai ser realizar. Você vai lá e se conecta com o emocional daquilo sendo realizado. Você vai no futuro só para se conectar com o emocional. Como que você vai se sentir? Aí você volta para o presente e faz todos os dias. É no presente que as coisas acontecem. Passado já foi. O futuro é só um lugar para me conectar, para me sentir emoção, para me saber como que vai ser quando eu chegar lá. E aí quando eu sentir aquela emoção, pegar toda aquela energia, eu volto pro presente agora e ajo. Todos os dias, tá bom? Então, pense grande, comece pequeno e faça todos os dias, tá? Consistência é muito mais importante que intensidade, beleza? Galera, que massa, um beijão no coração de vocês, uma ótima noite para todo mundo aí. Live de número 32. Se tá fazendo sentido essas lives, compartilha com mais pessoas. Te espero aqui amanhã nesse mesmo horário, tá bom? Amanhã a gente vai ter que ser um pouquinho mais cedo, que amanhã eu tenho a livroaula lá no YouTube. Tenho a livroaula no YouTube. E quarta-feira eu tenho o Clube do Livro. Então pode ser que esses 2 dias eu faça um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde. Vou ver aí. Vou colocar uma enquete aí para ver o que vocês acham. Se eu faço um pouquinho mais cedo, às 7h30, ou se eu faço um pouquinho mais tarde, às 9h30. Vou colocar uma enquete lá nos stories. Vai lá responder lá. Tá bom? Galera, um beijão no coração de vocês. Qualquer dúvida, é só me chamar no direct. Eu preciso responder algumas pessoas que me chamaram lá. Vou até fazer isso agora. Vou sair daqui e vou responder lá pra galera, tá bom? Galera, um beijão no coração de vocês. E até amanhã, aquele 1% todos os dias. Que show, Marcelo. Que show, Janilson. Que top. Que massa que vocês estão curtindo. Que massa. E a gente tá chegando no 1/3 de toda a jornada, hein? Eu nem imaginava que eu fosse chegar nessa... Eu não sabia como que ia ser no começo. Não sabia, mas eu pensava grande e comecei pequeno. Comecei fazendo todos os dias. Não sabia. Amanhã é live 33, a gente tá chegando no 1/3 da jornada. Então vai ser muito massa. Que show que vocês estão curtindo, galera. Então, ó, beijão no coração de vocês. Uma ótima noite aí. Uma ótima semana pra todo mundo. Eu espero vocês aqui amanhã, tá bom? Então, valeu!